Conheça a Olá, gente. Eu sou a Andréia, do Bazar Esperança. Estou falando diretamente daqui, olha. Esse aqui é o Bazar. Então, nós estamos precisando de vários tipos de voluntários aqui no Bazar. Estamos precisando de pessoas para nos ajudar aqui na organização, na triagem de roupas, nas vendas. Pessoas também que saibam costurar, fazer pequenos reparos em roupas. Pessoas que possam lavar algumas peças de roupas. Precisando também de um marido de aluguel, um faz-tudo para pequenos reparos aqui na loja, um gestor de redes sociais, viu? Caso vocês se interessem, vocês cadastrem lá na Secretaria do Célia, que eu vou receber depois os formulários, viu? Sejam bem-vindos e aguardo vocês. Um abraço. Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Conversa Franca. Como vocês sabem, no TV Célia Xavier, todo sábado nós temos uma programação diferente. E quando o mês nós temos aí 5 sábados, o último nós encerramos as nossas atividades com Conversa Franca, trazendo uma temática relacionada ao movimento espírita. E o tema desse sábado é a importância dos grupos de estudos na instituição espírita. E estamos recebendo aqui 2 queridos companheiros tarefeiros da Associação Espírita Célia Xavier, da cidade de Belo Horizonte, que é o companheiro Ricardo Vardil e Pablo Medina, que estão, conosco aí junto às atividades, iniciando, inclusive, novos grupos de estudos agora no mês de agosto. O Pablo, com o grupo de estudo Evangelho Redivivo, ele que já é um facilitador desde o distanciamento social do nosso Departamento de Estudos Sistematizados, onde ele, como facilitador, nos auxilia no estudo da mediunidade Programa 1, Programa 2, no EAD, no EJE. É um companheiro aí, um fiel escudeiro, né, Pablo? E agora, um novo projeto que vai iniciar no dia 3 de agosto, que é o Evangelho Redivivo, um trabalho que será feito de forma virtual. E Ricardo Vardil, também no mês de agosto, iniciando na segunda-feira do mês de agosto, de forma presencial, na nossa sede, no bairro Prado, um grupo de estudos Filosofia dos Espíritos. Lembrando que a dinâmica dos grupos de estudos é bem diferente da palestra pública. A dinâmica é uma dinâmica dialógica, do debate, É uma dinâmica onde todos têm a oportunidade de participar, trazendo reflexões, perguntas. Então, vale a pena. Qualquer dúvida, informação, basta entrar em contato na nossa secretaria ou através das nossas redes sociais. E para iniciar as nossas atividades, eu vou pedir ao nosso irmão Pablo Medina que faça uma breve prece para que a gente possa começar o nosso bate-papo. Por favor, Pablo. Tá bem. Boa noite a todos e todas. Então, vamos fechar os nossos olhos para levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Mestre Jesus, benfeitores amigos, reunidos aqui, virtualmente, mas conectados com os nossos corações, com as mais belas intenções, pedimos, Senhor, que nesse instante as forças do bem possam adentrar nos lares daqueles que nos ouvem, permitindo que os fluidos salutares possam derramar sobre as consciências e que assim, Senhor, possamos nos sentir inspirados a seguir os teus passos e, de fato, podermos evoluir. Que a tua luz esteja conosco, nos conduzindo sempre. Que assim seja. Graças a Deus.
Muito obrigada, viu, Pablo? Então, meus queridos irmãos, qual que é a proposta de hoje? É um diálogo, né, uma conversa aqui, um bate-papo, uma conversa franca, para falar da importância dos grupos de estudos dentro da instituição espírita. Nesses anos todos trabalhando no movimento espírita, a gente tem uma proposta dentro da área de estudos que é implantar e implementar as atividades através dos grupos de estudos. Não só os grupos de estudos sistematizados, mas os grupos de estudos também que têm como objetivo uma temática relacionada aí à visão espírita, perspectiva espírita, onde as pessoas podem ter oportunidade no ambiente fechado, não é, na privacidade, de expor suas dúvidas, suas reflexões. Qual que é a diferença e a proposta do grupo para a reunião pública? Muitas vezes na reunião pública a pessoa se sente constrangida a participar de forma mais efetiva. E a proposta da reunião pública, a princípio, é um acolhimento, é acolher aqueles irmãos que procuram a nossa instituição no momento, às vezes, de dor, de sofrimento. 99% das pessoas, quando procuram a nossa instituição, é devido a uma necessidade espiritual, moral. No grupo de estudo da instituição espírita, eu digo que ela é o celeiro de tarefeiro, porque é no grupo de estudos que a gente forma amizades, e amizades que às vezes a gente leva para a vida toda. Porque nesse local onde você tem ali a oportunidade de se reunir toda semana, você começa a criar vínculos, vínculos afetivos, vínculos onde você tem ali admiração, respeito, onde você começa a compartilhar não só reflexões relacionadas ao tema, ao estudo da noite, mas você começa a compartilhar a sua experiência do dia a dia, a sua vivência. E isso é muito importante, porque você cria ali amigos, é uma família. Então, grupos, eu digo, não nascem, né? Eles se fazem. E a proposta é justamente essa, que dentro da instituição espírita, esses grupos possam se fortalecer cada vez mais, para que a gente possa estar formando ali novos tarefeiros e novas lideranças para estar assumindo as atividades dentro da instituição. Porque ela não cria vínculos apenas com as pessoas ali do grupo, mas ela começa a criar vínculos com a instituição que ela frequenta, a participar de forma mais efetiva nas atividades da instituição. Então, por isso o grupo de estudos é celeiro de tarefeiro, é celeiro de liderança. Nós tivemos a prova viva disso no distanciamento social. Antes do distanciamento social na nossa instituição, Célia Xavier, nós tínhamos apenas 2 a 3 grupos de estudos, não é? E uma equipe muito reduzida no departamento. Uma equipe que começou com uma pessoa, eu, e depois essa equipe foi crescendo, 2, 3. Antes do distanciamento éramos em 4, 5. E durante o distanciamento social, com a necessidade de flexibilizar as atividades e se adaptar, já que não podíamos mais trabalhar de forma presencial, começamos então a criar grupos de estudos virtuais. E dessa forma, a equipe foi crescendo, a partir do momento que foram surgindo companheiros interessados em trabalhar, não é, de forma efetiva, com responsabilidade, comprometidos, nos grupos como facilitadores. Então, a princípio eram participantes, depois realizaram as capacitações necessárias, se tornaram facilitadores e hoje são coordenadores, estão à frente desses grupos de estudos virtuais, onde nós temos aí companheiros de todo lugar, né, Pablo? O próprio Pablo vai se apresentar, mas o Pablo trabalha conosco há anos, aí 2, 3 anos, né, Pablo? E não reside em Belo Horizonte. Nós temos um facilitador, por exemplo, que está nos Estados Unidos, um outro que está no Canadá. Nós temos pessoas que participam, o próprio Pablo me mandou um print, o companheiro lá na Federação Espírita do Chile, participando do grupo de estudo da Revista Espírita, que acontece toda terça-feira. Então, no distanciamento social, nós tivemos a bênção de usar a tecnologia a nosso favor, percebendo da importância do trabalho virtual no sentido de nos unir num propósito. E hoje, essas atividades estão se refletindo também no âmbito presencial, não é? Então, o objetivo é que o grupo e o trabalho cresça presencialmente, que o trabalho virtual
implemente as suas atividades para que a gente possa tirar desses grupos novos tarefeiros para as diversas atividades doutrinárias da instituição e formando também lideranças para que possam estar assumindo novas frentes de trabalho. Então, é um trabalho muito importante. Nájila, onde eu encontro material para poder implementar essas atividades? Tanto no site da Federação Espírita Brasileira, como no site da União Espírita Mineira, nós temos manuais orientativos que podem nos auxiliar. É um manual que está lá na área de estudos do Espiritismo. Lá a gente consegue baixar o material em PDF, é um material bem objetivo, e qualquer dúvida, a instituição espírita pode entrar em contato com a Aliança Municipal Espírita da sua cidade, onde vai ter ali companheiros, irmãos, que podem auxiliar a implantar essas atividades na sua instituição. Então, para iniciar os nossos trabalhos, eu vou começar com o nosso querido companheiro e irmão Ricardo Vardil, pedindo a ele que se apresente para que a gente possa começar o nosso bate-papo. Ricardo, muito obrigada, viu, por ter aceito o convite, poder estar aqui conosco nesse sábado. Isso aí, muito bem, Nath. Boa noite a todos, né? Agradecemos aí a oportunidade. Me apresentar é algo delicado, né? Porque eu tenho só 50 anos de Associação Espírita Célia Xavier, sabe? Nós iniciamos lá quando formou a primeira mocidade do Célia Xavier, foi quando eu cheguei. Antes eu frequentava a evangelização da União Espírita Mineira, né? Minha família é espírita, desde pequenininho, lá de Sacramento, aquela turma de Ouriço Passanufo, né? Então eu cresci nesse meio. E no Célia Xavier estou lá há 50 anos, sou membro do conselho, casei com uma jovem linda da mocidade, viu, gente? A mocidade é muito bom, viu, gente? 5 filhos e aí vai por aí afora, né? Resumidamente, o nosso vínculo com a casa é esse, né? A gente está lá esse tempo todo participando em vários campos de atividades, né? É isso, Nájila. Muito obrigada. Pablo? Boa noite a todos e todas. Também acho delicado, sabe, Ricardo, me apresentar. Mas o meu vínculo com a Casa Espírita Célia Xavier iniciou num momento bem exigente, que foi a pandemia, e ao mesmo tempo eu já estava com o desejo mesmo de participar e terminar alguns estudos, e a impossibilidade de acesso e também alinhar com os horários da minha agenda, enfim, era muito exigente. Então, no momento em que a gente é atravessado por uma questão justamente da pandemia e que a Casa Espírita não fecha as portas, mas mantém as portas abertas, além de eu poder vislumbrar de um espaço de acolhimento, foi essencial assim, para poder fazer essa travessia de uma forma mais salutar. Fato é que eu hoje estou morando aqui em Santa Catarina, e me senti tão instigado em frente ao encontro com todos os companheiros da Casa Espírita que venho propondo outros grupos de estudo porque eu não quero mais parar de estudar. Eu acho que esse é um ponto essencial assim, dos grupos de estudo, que a gente vai percebendo quanto nos faz bem assim, estudar. Mas acho que é isso. E a minha família é espírita e cresci dentro do centro espírita, mas acho que sempre o conhecimento é sempre importante. Muito obrigada, viu, Pablo? A gente vai começar, então, com o Ricardo, pedindo ao Ricardo que fale para nós, assim, qual que é a sua opinião, Ricardo, com relação à importância do estudo em grupo da doutrina espírita? Qual que é a sua visão a respeito disso? Então, eu acho que até a sua introdução você já deu aí algumas dicas, né? Porque realmente nas palestras públicas, né, não existe esse espaço da intimidade, da pergunta, né? De se sentir à vontade para fazer colocações, às vezes até absurdas ou não importa, né? Todo mundo fica silencioso, né? Então, o estudo em grupo é aquele espaço da intimidade, de esclarecer as dúvidas, dos testemunhos, né? O Emmanuel fala, vocês buscam o testemunho do céu, por que vocês não são aí? Então, é aquele espaço de como que eu vivo o meu entendimento. É aquele espaço de transformar conhecimento em vivência, em experiência. E como que cada um faz isso? Né? Dentro de uma abertura de escuta.
sem nenhuma intenção de encerrar a verdade absoluta, porque não existe a verdade, nós não temos acesso a uma verdade absoluta, né? Como diz o Espírito da Verdade, aquilo que nós estamos aprendendo ali é só um pedacinho, porque tem tanto mais coisa que a gente não é capaz de entender, né? Então, o grupo é esse espaço, né? Onde talvez aquele que está lá frequentando a reunião pública fique cheio de angústias, de dúvidas, não saber como resolver essas questões à luz da filosofia espírita. No estudo em grupo, ele tem esse espaço de abertura. Então, sinteticamente, é isso, Nájila. Muito bom. E para você, Pablo? Então, vou também de encontro com o companheiro Ricardo, assim. Eu sou esse que fica sentado na plateia, ouvindo ali as palestras públicas e ficava com muita ansiedade e, ao mesmo tempo, com muito desejo de me aprofundar em alguns temas. Acredito que esse desejo de aprofundar, ele não vai cessar. Isso eu já acolhi dentro de mim. Acredito também que pode estreitar laços. Eu vivenciei isso e foi emocionante. Emocionante porque nos grupos de estudo a gente cria um laço de família, laços de afeto. E foi um dos momentos muito assim, especiais da minha vida poder estar efetivamente no Centro Espírita Célia Xavier e encontrar companheiros que a gente já vinha trabalhando bastante tempo de forma virtual, estudando, aprendendo, e cada um traz uma perspectiva totalmente singular, totalmente diferente. É como se a gente estivesse lendo o mesmo livro em momentos diferentes da nossa vida, e aí quando a gente olha, assim, é uma nova forma de olhar para aquela história, para aquele tema, para aquele estudo, aquele objeto de estudo. Então, quando a gente estuda em grupo, a gente se oportuniza a aprender junto, unindo potências, e não num lugar, assim, realmente de um dogmatismo, de algo mais ritualístico, mas sim rompendo com essas barreiras que talvez um dogma pode enrijecer a própria doutrina espírita. Que a proposta, inclusive, é libertar, trazer o nosso despertar mesmo espiritual e evolução. Então, eu acredito que nesse aspecto, assim, é fundamental. E a nossa sociedade realmente urge, né, desses grupos, desse encontro, desse ambiente mesmo acolhedor, onde que a gente possa, assim, fazer perguntas que aparentemente podem ser revestidas de é muito simples, é muito boba, mas é tão importante poder ter esse espaço de acolhimento, poder questionar. E talvez aquela pergunta é de um companheiro ou uma companheira que não consegue abrir a câmera por conta de uma deficiência, por conta de um transtorno. Eu, particularmente, tenho autismo leve. Então, para mim, é muito exigente os contatos, assim, as interações sociais. Então, quando eu me vejo frente à oportunidade de dessensibilizar através do encontro virtual, a Nájila pôde ver quando eu fiz uma palestra presencial. Eu tremia, porque é muito estímulo sensorial, mas dentro do ambiente da minha casa, que é um ambiente acolhedor, e ao mesmo tempo da casa espírita, que eu digo para vocês, eu não me sinto distante da casa de Célia Xavier, parece que eu estou dentro da casa de Célia Xavier. E esse afeto, ele não tem espaço nem tempo, ele atravessa. Então, acaba dando essa oportunidade para a gente dessensibilizar e tornar acessível a pessoas que aparentemente talvez não teriam lugar de fala, talvez tenha um pouco de dificuldade. Então, eu acredito que tem esse papel também social, de inclusão. Com certeza. E esses anos à frente aí do departamento, a gente percebe como coordenador, né, facilitador, mediador, a gente consegue reconhecer as potencialidades de cada participante ali e encaminhar para outras atividades dentro da instituição. Esse espaço, né, não é só o espaço de fala, mas é o espaço de ação efetivo dentro da instituição. Então, é muito importante a gente criar essa intimidade justamente para reconhecer no outro as suas dificuldades, mas reconhecer nele também as suas potencialidades e afinidades, para que ele possa ser encaminhado a outras atividades e, dessa forma, ele se sentir participante daquela instituição, acolhido por aquela instituição e criar esses vínculos, né? Toda instituição hoje, a maior dificuldade dela é justamente evasão de tarefeiro.
Mas essa evasão só ocorre porque muitas vezes a gente não dá oportunidade de ação para esse tarefeiro. E essa oportunidade de ação não é só de exigência, não, mas é de acolher as ideias, acolher os projetos, como a gente faz dentro do departamento, né, o Pablo? Você apresentou o projeto, Nájila, vamos implantar o Evangelho Redivivo? Eu falei, na hora, vamos. Aí o pessoal, Nájila, vamos ter o clube da leitura? Vamos implantar a tarefa tal? Na hora, ouvir, acolher a ideia, a proposta e seguir em frente no trabalho. Que é a forma melhor de reconhecer o outro, se não dá a oportunidade dele de agir dentro da instituição? Evidentemente, seguindo as diretrizes da instituição espírita que ele está frequentando, né? Mas muito bom mesmo. E foi emocionante, né, Pablo? Quando a gente se reencontrou, né, fisicamente. Tinha companheira ali igual a Martinha, que eu não sabia, na minha cabeça, eu já conhecia a Martinha fisicamente, sabe? Aí até que a Martinha virou para mim e falou assim, não, Nájila, é a primeira vez que a gente se vê pessoalmente, porque a gente tinha uma ligação tão forte que para mim eu disse, não, a Martinha aqui de Lagoa Santa, pertinho, com certeza eu conheço ela dentro do Célia, e a mãe falou assim, não, primeira vez que a gente se vê. E ver os jovens também, igual o Marcos, o Gabriel já dando palestra no Célia Xavier, assim, é uma felicidade muito grande, a Bárbara. Então, assim, é muito bom mesmo. Ricardo, qual que é o objetivo do novo grupo de estudo? Né? Lembrando e já fazendo o convite aqui desde já, dia 14 de agosto, presencialmente na Sala 11, lá na nossa sede, no bairro Prado, Associação Espírita Célia Xavier, às 20 horas, um novo grupo de estudos, Filosofia dos Espíritos. Qual que é o objetivo desse grupo, Ricardo? Então, Nath, a gente fala do objetivo, que é comungar com o Pablo, aí, quando ele falou que a primeira vez ele ficou tremendo, né? Eu falo que a gente que sobe, assume essas atividades, não é porque a gente é bom, nem nada, é por necessidade. Você veja eu era gago, que eu não falava nada. Na escola, as provas orais eram separadas. E eu sabia por quê, porque minha mãe me levou no Chico Xavier e ele falou para ela de onde que vinha essa minha reencarnação atual. Eu não falava nada. Aí, de repente, apareceu um profissional aí que ensinava os gagos a falar. Minha mãe teve que vender um fusquinha para pagar o profissional. Você vê, hein? Fonoaudiólogo. Não, mas hoje a gente falaria isso, mas na época era um técnico muito especial, específico, sabe? Que ensinava uma impostação de voz. Eu fiz o curso, eu me lembro direitinho da primeira vez que eu fiz uma palestra na Mocidade Espírita Célia Xavier. Eu escrevi tudo no quadro, assim, as técnicas da impostação, para eu não esquecer. E eu consegui falar tudo sem gaguejar. A partir daí, Deus falou assim, agora você vai falar daquilo que você precisa ouvir. E é por isso que eu só falo daquilo que precisa ouvir, sabe? Quando me convida a falar, eu vejo se aquele assunto eu preciso. Se eu não precisar, eu não falo, não. É um conselho de um amigo lá do Célia Xavier, antigo, Virgílio Pedro de Almeida. Ele falava assim, fala aquilo que você precisa ouvir. Então, qual é o objetivo do grupo? Eu falo que um grupo de estudo é como se a gente estivesse resgatando aquele espaço da antiga Grécia, do Édon, que é aquele espaço que filósofos se encontravam e todo mundo podia falar como entendia, como vivia, sem nenhum constrangimento. Nesses espaços gregos, era proibido até o franzir da testa como discordância de alguma coisa, para que todos se sentissem a liberdade de falar o que for. Então, o objetivo desse grupo é o quê? É buscar como vivenciar o conhecimento a partir de uma escuta dos próprios membros, das suas dúvidas, né? Ou seja, transformar a inteligência da razão em inteligência do coração. E eu me lembro, jovem, a gente acompanhava Divaldo Franco, né?
E a melhor parte do Divaldo era depois da palestra, que a gente ia para a casa de quem hospedava ele, e ele era bem-humorado, era uma alegria só. Eu nunca esqueci, ele falava assim, se você leu o Livro dos Espíritos e daqui 3, 4, 5 anos você está entendendo do mesmo jeito, tem alguma coisa errada. Porque é natural que com a vivência e o amadurecimento a gente vai entendendo diferente. E hoje eu sinto perfeitamente isso. Quando eu revejo obras da doutrina espírita, principalmente o Livro dos Espíritos, eu não enxergava isso aqui antes. Olha, e ainda mais no olhar de síntese, né? Como diz lá, tanto o Emmanuel fala, a humanidade caminha para a síntese. E o Espírito da Verdade fala, poucos são os espíritos que têm o olhar de síntese. Então, o objetivo é ter esse olhar de síntese no grupo, né? Ou seja, buscar no Espírito da Verdade, na literatura filosófica, as respostas a perguntas que não foram feitas, que estão caladas dentro do coração de cada um, como uma expressão de uma dificuldade de viver com. De tal maneira que a gente possa aprender ali aquilo que hoje a neurociência chama de inteligência espiritual, que é o QS em inglês, né? Coeficiente espiritual. Como é importante a arte de aprender a viver buscando no Cristo, no Espírito da Verdade ou em outros, não importa, como viver isso que eu não estou sabendo. Porque você chega na palestra e fala assim, é importante amar. O que é isso, amar? Sei não. Como que é? Né? Então, mais ou menos é isso, Nájila? É resgatar esse espaço de escuta e de diálogo, né? Transformar conhecimento, experiência, inteligência da razão e inteligência do coração, através de um diálogo, não é palestra. Né? Nós vamos buscando textos, respostas, principalmente tendo como referência o Livro dos Espíritos e os mestres, né? Cristo, Paulo, e sem deixar de abandonar aqueles que antecederam, que Jesus enviou. Buda, Krishna, Jesus enviou essa turma. Por que não buscar neles também? Como é que eles falam isso? Né? Esses temas angustiantes da vida. Então é mais ou menos isso, Nájila. Muito bom, muito bom. E você, Pablo, o objetivo do grupo? Lembrando, gente, que o estudo, o novo grupo de estudo, o Evangelho Redivivo, vai ter um horário excelente, que é o horário das 21 horas. Ou seja, a gente pode participar das nossas atividades doutrinárias, da nossa instituição espírita, que dá tempo de participar do Evangelho Redivivo. De 21 horas até 21h40, 21h50, pela plataforma Google Meet. Basta clicar lá no site, o link de entrada no grupo do WhatsApp, você participa automaticamente do grupo do WhatsApp, clicando no link, e lá, toda semana, você vai receber o convite para participar do estudo. Não é? Então, eu gostei muito dessa nova proposta, viu, Pablo? Desse novo horário. Então, a pessoa não tem aquela correria, né? Porque nosso dia a dia é corrido. Então, dá tempo de chegar em casa com tranquilidade, jantar, fazer as questões domésticas ali necessárias, e 9 horas está prontinho ali para estudar o Evangelho tranquilamente. Ou aquele irmão que participa de alguma atividade doutrinária, dá tempo de chegar em casa e clicar lá no link e participar. Muito boa essa proposta, viu? Mas qual que vai ser o objetivo do grupo? Então, o objetivo é realmente a gente poder aprofundar no texto doutrinário, né? Levando em conta, é claro, o tríplice aspecto da doutrina espírita. Quando eu estive em Belo Horizonte, eu percebi que eu estava estudando muito mais a parte do aspecto científico pela Revista Espírita, que é um outro grupo de estudo que a gente tem nas terças. Tem o Mediunidade, que aí também tem esse aspecto científico, mas a revista tem o aspecto filosófico, adorei a ideia, e essa nova proposta aí do Ricardo, do aspecto filosófico, e fiquei atento em relação ao aspecto religioso da doutrina espírita. E esse tríplice aspecto a gente pode observar assim, como se fosse um triângulo, a parte da ciência e da filosofia na base, atendendo e sendo uma base sólida para que a gente possa ascender e tangenciar essa questão do aspecto religioso. Então, a mensagem do Cristo, ela precisa ser meditada,
sentida e vivida, como diz Emmanuel. Então, é necessário que a gente possa aprofundar. Então, quando a gente olha essas questões da proposta do grupo do Evangelho Rede Vivo, é justamente aprender mais sobre a doutrina espírita e crescer também espiritualmente, porque tem uma consequência ética e moral. E essa moral também vem justamente desse aspecto religioso da doutrina. O grupo, então, vai se reunir uma vez por semana para discutir textos espíritas, compartilhar experiências e apoiar uns aos outros nessa jornada de conhecimento, e é um espaço de acolhimento para que todos possam se sentir inspirados a compartilhar sobre a sua perspectiva, o entendimento do texto que vai ser proposto. A gente sempre envia um link de leitura prévia para que todos possam participar, para que todos possam ser ouvidos também. E ele é aberto a todos os interessados em aprender mais sobre a doutrina espírita, independente do seu nível de conhecimento, olhando mais essa questão do Evangelho. O Evangelho Rede Vivo, gente, é dentro da Federação Espírita Brasileira, é um plano de estudo, né? Como é o ESG. Dentro da área de estudo do Espiritismo, nós temos ali várias propostas, né, de estudo. Então, nós temos o ESG, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, composto aí por 3 apostilas, que é o tomo 1, 2 e 3. Nós temos o EAD, composto por 5 livros. Então, são planos de estudo, são sugestões de planos de estudos. O Introdução ao Estudo do Espiritismo, que são apenas 27 roteiros, é uma apostila pequenininha, fininha. O Estudo das Obras Básicas. E dentro do Evangelho, nós temos, então, um planejamento de forma sistemática, que é o Evangelho Rede Vivo, que me parece são 5 livros, não é isso, Pablo? 5 livros, apostilas, onde a pessoa consegue acompanhar os estudos e traz ali referências bibliográficas para ela ir aprofundando em casa. Então, facilita muito, né, esse planejamento, não é? Com certeza, lá no grupo, os facilitadores vão orientar como adquirir o material, também é possível baixar em PDF, então vale muito a pena, muito bom. E, Ricardo, quais são as suas expectativas para o novo grupo de estudos presencial? Você está com o microfone desligado. Opa, desculpa. Antes de falar sobre a expectativa, né, você falou da FEB, né? Eu vejo muito assim aqueles grupos de estudo, os estudos, né, da FEB como sendo aquela parte que se começa a formar. E esses grupos de estudo é como se fosse um laboratório, né? Eu até hoje sou indignado por ter estudado tanta coisa no grupo, ginásio, ensino médio. Por teoria, a gente não aprende a viver aquelas coisas. Você estuda química, não sabe fazer um sabão. Você estuda matemática, derivada. Para que serve derivada? Não sei até hoje. Sabe? Você não sabe nada para que serve aquele negócio. Então, assim, eu acho que o grupo de estudo é esse laboratório, né? O novato chega, vê a teoria. Bom, e agora, como é que vive isso? Quanto às expectativas, eu diria de 2 maneiras. Expectativa se vai dar certo ou não tem nenhuma, porque expectativa faz mal à saúde. Isso. Então, 0. Quer saber expectativa nenhuma. Tá? E mesmo porque, como diz Jesus, que eu adoro essa frase de Jesus, plante e pode dormir, porque quem faz crescer a planta sou eu. Uma delícia isso. Não sou responsável por nada. É só semear. Se o terreno é bom ou não, não é problema meu. Tá? Agora, a expectativa da coisa em si é no sentido de quê? Que lá a gente consiga comungar e aprender a paz interior, a se libertar do nosso individualismo e adquirir aquilo para o qual o Espírito veio, que é o amor universal e a fé absoluta, que não é fácil, é dificílimo, é trabalhoso. Então, a expectativa nossa é de decodificar isso. Como que é viver no dia a dia, na família, no mundo, na rua, essa fé absoluta tão falada e o amor universal, e a libertação do nosso individualismo. Essa é a expectativa saudável, como se fosse um objetivo, tá? A expectativa vai dar certo, o que vai acontecer, eu não sei nada,
Porque a gente vai para uma coisa, Deus conduz para a direita, para a esquerda, vai para lá, vai para cá, não sei o que vai dar. É exatamente assim, né? Exatamente assim. A gente acha que assim. vai para uma coisa e ia para outra. Então, nós estamos com essa abertura. Ó, Deus, me chamaram, porque não fui eu que inventei esse grupo, não, sabe, Nájila? O Pablo. Foram algumas pessoas do Célia que, ouvindo as nossas palestras, gostariam de aprofundar mais certas falas minhas, que eu lá no Célia tenho fama de provocador. Eu aprendi isso com o padre Vieira, sabe? Aquele padre lá do sertão, que falava assim, que uma boa palestra tem que gerar desconforto em todo mundo. Tem que gerar incômodo, todo mundo sair assim, ficar... Porque ali vai pensar e vai mudar de vida. Então, lá no Célia eu tenho fama de provocador. Aí algumas pessoas buscaram, eu queria saber mais sobre isso. Então vamos formar um grupo. Eu até estava com preguiça, sabe, Nájila? Meu filho. A preguiça tomou conta, assim, sabe? Mas foi insistindo, assim, Deus, eu acho que você está me chamando, né? Tá bom, Deus. Então eu vou guardar a preguiça no armário aqui e vamos. Então a expectativa é essa, viu? Não, mas e quando você fala em laboratório, é justamente isso, né? É um laboratório. O grupo de estudos é um laboratório. Agora, cabe ao facilitador, antigamente a gente chamava, né, mediador, mas cabe ao facilitador, ao coordenador, e colocando a turminha para frente, nesse sentido. Isso. Olha, aqui você já está com a teoria em mãos. Agora, como é que a gente vai colocar isso em prática? Que ações são possíveis no nosso dia a dia? Quando você trabalha num grupo pequeno, você tem a oportunidade de estar realizando isso, porque já criou, inclusive, um vínculo ali de respeito, né? De amizade, onde vão ser respeitadas ali as dificuldades de cada um. Então, por isso que quando você trabalha num grupo, você tem uma oportunidade mais eficiente, digamos assim, de ir encaminhando esses irmãos de forma mais efetiva para essa reforma, para essa transformação, porque já criou esse vínculo ali de intimidade, então a gente vai respeitar e entender a diferença do outro, né? Não vai ter aquela questão de comparação, né? Então, igual no nosso grupo, né, Pablo, na nossa equipe lá no nosso departamento, somos hoje mais de 30. E cada um com uma dificuldade, cada um com o seu jeitinho, com a sua personalidade, cada um ali a gente entende os melindres, né? E a gente aprende agora a trabalhar com cada um, respeitando. Então, Nájila, você me fez lembrar que eu tenho um vínculo muito forte com a turma lá de Montes Claros, sabe? Porque nós tínhamos um amigo lá, era professor universitário, espírita, ele me chamava, a gente ia lá, e era essa intimidade, essa coisa gostosa. A gente ia lá para estudar junto, eu ia lá, e não era só estudar, não. De lá a gente ia passear no mato, nas trilhas, junto com a turma, e foi criando aquele vínculo, Nájila, isso já tem o quê? 30 e tantos anos. Até hoje a gente conversa, telefone, encontra uma mesma intimidade, a mesma alegria, aquela coisa gostosa de cada um poder falar bobagem. Sabe o que é que fala bobagem? E a gente chegava lá e era assim mesmo, ficava, como se diz, navegando na maionese, como se diz na gíria. Mas Deus, eu acho que transforma esse mundo em laboratório, né? Para que existe barata? Para que existe isso? Sim, coisa de Deus, invenção de Deus, para que existe isso? Era desse jeito. E aí ria, e olha, é incrível o vínculo amoroso forte com essa turma de Montes Claros, por conta disso. E é isso que mantém o grupo, a equipe unida. Sem condenar. Exatamente. Não condena, não, deixa eu falar, isso mesmo. E é isso que mantém o grupo unido, e o trabalho, ele acaba se realizando justamente porque tem o quê? Tem amor, tem carinho, tem respeito. Às vezes as pessoas param e perguntam, Nájila, me explica por que o seu trabalho aí está dando certo e o meu não está dando aqui. Então, assim, olha, você gosta de gente? Você deixa as pessoas se expressarem? Ou você fica nessa comparação? Ou a pessoa já se coloca num pedestal? Né? Como é que é o trabalho? É um trabalho formal ou informal? Porque dentro do grupo, a gente tem que viver ali, ó, sem uso de máscara, né? O que a gente precisa ter, lógico, uma disciplina básica, uma ordem básica, horário, dia, etc.
mas é preciso a gente se desfazer das nossas máscaras ali e se apresentar. Porque quando tudo é feito ali realmente com carinho, né? Sem esperar nada em troca, como o Ricardo falou aqui, sem ter expectativa, as coisas vão dando certo por isso. Mas quando a gente entra com muita forma, digamos assim, tudo muito fechado, não pode isso, não pode aquilo, não é assim, não é assado, o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão falar, nada sai do lugar. São aquelas reuniões intermináveis que nada é feito, nada muda, aí continua do mesmo jeito há 100, 200 anos, porque ninguém quer se comprometer com nada, né? É muito bom mesmo. E qual mineiro que não gosta, né, de conversa fiada, né? Mas é muito bom. E você, Pablo? Quais são suas expectativas ou sem expectativas? Mas qual que é o seu desejo aí nesse novo grupo? O meu desejo é que a gente possa realmente se desenvolver a mediunidade, eu acho que no aspecto mais potente que tem, que é justamente a manifestação da mediunidade de Deus, que é o amor. Esse é o desejo, de fato. Isso que vocês trouxeram, eu pude experienciar no grupo ali do Mediunidade 1 e 2, e é um espaço de tanto acolhimento, de tanta... a gente se reúne com tanta alegria, com tanto entusiasmo. Quando a gente se encontra, é como se a gente estivesse se encontrando com amigos de fato, mas ao mesmo tempo familiares, e a gente sente falta um do outro. Hoje mesmo eu escolhi me afastar, pedir para meus companheiros assim, eu digo, a gente não vou poder estar presente, a gente conversa depois, a gente vai se reunir para conversar. E aí já fica aquele desejo de estar lá e estar cá, mas enfim. E esse espaço de acolhimento e de criar essa nova corrente de amor e de luz é muito importante na nossa sociedade. É a oportunidade que a gente cria de ter mesmo novos laços de afeto, criar novos vínculos. Eu, por exemplo, na minha juventude, assim, eu tinha muita dificuldade de ter interações. E dentro do Célia Xavier, dentro dos grupos de estudo, isso simplesmente não existiu mais, assim, porque é um assunto que eu desejo aprender bastante, que é a doutrina espírita, e aí todo mundo está com o mesmo desejo de se desenvolver, e vários companheiros vêm com perguntas maravilhosas, às vezes assim, eu fico horas, e aí, Pablo, me desculpa de fazer essa pergunta, eu disse, capaz, vamos estudar junto, vamos olhar com mais atenção isso, e aí cada um traz uma colocação. A gente tem um grupo de facilitadores que a gente brinca toda semana assim com um assunto polêmico. Vamos trazer uma perspectiva diferente, vamos trazer alguma coisa diferente para a gente pensar e refletir alguns assuntos que aparentemente às vezes a gente fica se preparando também para depois os trabalhos dos estudos na casa espírita. Então, cada facilitador tem uma atividade também de trazer, o tema para a gente pensar essa semana é esse. Então, o trabalho ele não fica circunscrito somente ao momento do grupo de estudos. É um laço que se estende fora da casa espírita, o que é, em essência, perfeito. Eu acredito que o meu desejo é que a gente possa criar realmente mais um grupo de estudo que tenha esse desejo em comum, que é esse laço, assim, estreitar esses laços de afeto. Muito bom. E, Ricardo, quais são os desafios que você acha que você vai enfrentar aí para a manutenção do grupo? Já que a gente está percebendo que não só no Célia Xavier, mas na grande maioria aí das instituições espíritas, né? E hoje, inclusive, eu estava até conversando com um irmão de uma instituição grande aqui de Belo Horizonte, que ainda não conseguiu retornar aí às atividades presenciais por conta aí dessa evasão, né, de frequentadores, de tarefeiros. Então, quais que você acha? Como é que vai ser o seu desafio aí para a manutenção desse grupo, né? Que estratégias a gente tem que utilizar? Eu acho que, como diz Jesus, bem-aventurados têm sede e fome, vai ser justamente a arte de detectar a fome e a sede de cada um e de oferecer a água e o alimento conforme a sede e a fome de cada um. Porque é isso que nos une, é isso que faz a gente ficar, ser atendido. Às vezes você imagina, você está cheio de problemas lá com seu marido, sua esposa, filho, você vai num estudo sobre perispírito. O que isso vai servir para quê?
pluralidade dos mundos habitados. O que vai adiantar saber que os mundos são habitados? Eu quero saber como dar conta desse folgado aqui que está do meu lado. Essa folgada, essa não sei o quê. Eu quero saber disso. Então, eu acho que o desafio é esse. É buscar na filosofia, como nós falamos anteriormente, esse atender à fome e à sede de cada um. E, para isso, nós vamos ter que desconstruir nossas razões. Como diz o Espírito da Verdade, a nossa razão é deseducada. E nós vamos ter que entender a razão de Deus. A lógica de Deus para com o Espírito. Porque até então nós estamos muito voltados para a lógica humana, e não a lógica do Espírito. Nós somos espíritos temporariamente em vivência humana, não humanos com experiências espirituais. Então, eu acredito que o desafio é esse, atender à fome e à sede de cada um de nós. É a realidade, né, Ricardo? Muitas vezes a instituição, ela esquece de trabalhar a realidade do grupo que ela está recebendo, né? Isso mesmo. Parece que a gente vive em outro mundo, né? E as pessoas, sem sentido, né? Então, a gente tem que... essa é a questão, né? E a responsabilidade da instituição é justamente esse acolhimento. E, nesse acolhimento, oferecer esse alimento, né? Oferecer esse socorro, através da oportunidade que ela tem de ser acolhida na sua necessidade, na sua emergência naquele momento. Depois que essa emergência é atendida, aí sim, tendo interesse ou não, aí ela vai aprofundar no estudo de temas, né, não tão relevantes para ela naquele momento, mas pode se tornar no futuro. Aí vai estudar perispírito, aí vai estudar os mundos, aí, né? Mas é isso mesmo. Tem o seu momento disso, né? Exatamente. Isso mesmo. Né? E a proposta da reunião de paz era justamente essa, né? Quando nós assumimos lá a coordenação em 2014, foi justamente nesse sentido. Tem que seguir o livrinho azul da evangelização. O que é Deus? O que é mediunidade? O que é caridade? Aí a minha pergunta foi, gente, o que a família vai estar fazendo aqui para saber o que é caridade num sábado de manhã? Tem que tratar da realidade da família, né? E aí a reunião foi movimentando justamente nesse sentido. E hoje é o que é lá. Evangelização infantil, a presença das famílias, né, de forma maciça lá nas atividades. Então é isso, a instituição tem que entender que ela tem que aprender, trabalhar com a realidade do público que ela está recebendo ali, né? E ser flexível nesse sentido, né? Pablo, e você, Pablo? Quais têm sido os desafios na realidade, né? Porque você está aí à frente de vários grupos de estudos aí, junto com os companheiros lá do departamento. Então, vai ser só mais um grupo onde você vai enfrentar esses desafios. Como é que tem sido aí para manter a participação dos irmãos aí? Mesmo sendo de forma virtual, os desafios existem, né? Existem sim. Existe, inclusive, a necessidade das pessoas de voltar ao trabalho e de estar presente, de se encontrar, de ter um encontro presencial. Eu acredito que, nesse aspecto, o que a gente tem observado nos grupos de estudo é que uma coisa não precisa afastar da outra. Porque a gente pode estudar, sim, à distância, mas é bom também estudar presencialmente. Então, geralmente, nos nossos grupos de estudo, a gente marca um encontro para a gente se encontrar presencialmente. As pessoas que residem, por exemplo, em Belo Horizonte, têm se encontrado e criam, hoje é aniversário de um companheiro, hoje é aniversário de outra companheira, e o pessoal vai se reunindo. Eu acredito que o engajamento é um dos maiores desafios. O engajamento das pessoas que estão ali no silêncio, com a câmera fechada, e que talvez também estão se sentindo atravessadas por toda essa revolução moral que a doutrina espírita ela acaba reverberando internamente, porque nos traz realmente um senso de responsabilidade, um senso crítico, nos convida a um processo de transformação íntima que nem sempre todo mundo está disposto a fazer. Então, esse é um dos maiores desafios. Então, abordar de uma maneira amorosa e trazer com leveza, eu acho que em essência é isso que eu tenho trazido assim bastante, conversado com todos os companheiros assim, é que às vezes a gente se prende muito à questão, inclusive ouvindo vocês eu fiquei pensando, às vezes a gente quer tentar controlar o incontrolável, os companheiros, e o processo é orgânico. O grupo, cada grupo ele tem uma cara e um jeito totalmente singular.
Exatamente. Então, a gente vai identificando um aspecto e uma singularidade daquele grupo, e aí aquela forma vai se compondo. Então, a forma com que o grupo consegue absorver o conteúdo vai ser totalmente diferente. Então, tem companheiros que adoram storytelling, então uma exposição mais elaborada, e a gente faz o clube do livro, pega as obras da série do André Luiz, agora no Evangelho Redivivo, inclusive, vou dar um spoiler, a gente vai pegar toda a série de Emmanuel ali, os romances, então a gente vai aprofundar bastante. Então, a proposta é realmente trazer e também tirar um pouco daquela coisa muito densa, cansativa, começa a dar sono, ainda mais o horário que a gente vai trabalhar. Perigoso. É perigoso. E foi um ensaio, sabe, Ricardo e Nájila? A gente teve um período do carnaval, até pedi autorização para a coordenação e para a diretoria, para a gente fazer Evangelho no Ar no período do carnaval. Porque eu não queria parar de trabalhar. Eu disse, eu não vou parar de trabalhar, então eu vou chamar todo mundo, os amiguinhos, coleguinhas, vamos todo mundo se reunir para a gente continuar estudando junto. E o próprio grupo pediu a questão do Evangelho, do estudo do Evangelho. A gente podia fazer Evangelho no Ar todos os dias, está tão bom, é tão agradável. Então, a gente poder entrar na casa dos companheiros, e quando a gente vê daqui a pouco, cadê a tua irmã? Como é que tá fulano? E a gente já vai participando da família. É algo maravilhoso. Então, o mais exigente, eu acredito que é o engajamento. Engajar e inspirar as pessoas também nesse espaço acolhedor para que elas possam também ter esse lugar de fala e participarem dentro do que é possível, né? No estudo virtual tem muito isso, né, gente? Não é só a pessoa que está ali linkada no grupo que está participando. Muitas vezes é a família toda que está ali ouvindo, às vezes é um que senta, fica quietinho ali. No distanciamento social, às vezes as pessoas davam, né, o testemunho falando, olha, meu marido não é espírita não, mas está participando de todos os encontros. Coloca a poltroninha aqui do lado, só fica ouvindo. Crianças, né, Pablo? Não sei se você lembra, crianças. Sim. Né? Então, a gente teve mais de estimação também vinham, bom. Não era? É muito. E hoje a gente tem jovens participando aí, a Lorena, né, filha da Gi, que da nossa mocidade, da nossa evangelização do Célia Xavier, veio da evangelização, mocidade, e agora se integrando na equipe, já apresentando. E a menina, gente, não abria a boca para falar um A, não abria a câmera. Agora aplicando estudo. Coisa mais linda isso tudo. Não, isso é uma maravilha. Isso é que me enche o coração. E olha que eu conheço a Lorena desde criança. Então, assim, esse despertar, né? Essa transformação é muito bom, né? Então, por isso que a gente tem que criar possibilidades, né? Para que isso aconteça. Ricardo, como é que vai ser a dinâmica do trabalho? Você falou que vai levar textos, livros. Como é que vai ser essa dinâmica do trabalho do grupo? Nath, a princípio é o seguinte, eu penso assim, né? Nós vamos fazer um levantamento de dúvidas, de questões, de problemas, tipo que se chama de brainstorming, né? Fazer aquele levantamento das dificuldades, né? E, a princípio, eu estou pensando em levar um texto que me marcou muito, de um espanhol, em que ele explica muito bem por que é tão difícil transformar conhecimento em vivência. Esse texto vai inaugurar, porque a partir daí, toda essa dinâmica de conhecimento e testemunho, de conhecimento e vivência, já vai estar pautado num princípio, né, em que o autor fala que é necessário se vulnerabilizar para transformar conhecimento em experiência. E aí é o ponto nevrálgico. Aí esse texto marcou muito a minha vida, porque aí eu entendi como é difícil uma fé absoluta, por exemplo, porque a gente só vai aprender se vulnerabilizar, sair da zona do conceito, da opinião, né? Então, esse texto ele inaugura, concomitante esse brainstorm, né? De tempestade cerebral, de ideias e tal, e ficar atento, que às vezes o próprio grupo vai conduzindo. Mas a ideia é, através desse levantamento, a gente levando textos, né? E Entendi. sempre assim, o livro dos Espíritos é o principal. Vai ser a base. A base. A partir dali desdobra. Ele e o Cristo. Paulo. Então, nós vamos buscando nesses três aí textos
que respondam aquelas questões, aquelas dúvidas. Sem preocupação de tempo, de acabar, sei lá, tem que acabar 9 horas, né? Mas eu falo assim, aquela coisa de deixar porque senão o Luizinho te expulsa de lá, né? Deu 9 horas, o Luizinho sobe assim, e te expulsa. aquela abertura de não querer finalizar algo. Uhum. Né? Às vezes, a mesma coisa, você busca tantos textos que vão massageando a gente, né? Porque eu percebo isso, a gente lê uma coisa, né? Tem um trabalho na psicologia comportamental que fala isso, né? Se você apenas ouve, você aprende 10%. Se você ouve e escreve, vai aumentando esse percentual. Agora, quando você debate, risca ali o livro, o texto, guarda e fica lendo e relendo a mesma coisa, e não vai adiante, porque você vai viver aquilo ali, né? É aquilo que o Rubem Alves fala. Um bom livro é aquele que você para no meio da página, fecha e fica pensando naquilo o dia inteiro e vai viver aquilo. Sem pressa. É mais ou menos isso aí. Né? Resumidamente, a intenção da dinâmica. E o bom, né, o Ricardo, que não tem a questão do tempo, né? Não tem aquela questão, o tema a gente tem que trabalhar essa semana. Como se fosse um curso, né? Que tem... Exatamente. Se você não tem um programa a seguir, você não tem um tempo. Isso. Porque quando está voltado para uma capacitação, um programa, né, Pablo? O pessoal fica muito preocupado com essa questão de tempo. Muito mesmo. E já vem ideias aqui, hein, Pablo? Imagina transformar, né, a filosofia dos espíritos num programa futuro, como acabou acontecendo com a Revista Espírita, né? Acho ótimo. Não eu Olha participar. Porque nem todo mundo vai poder estar lá segunda-feira. Quem não pode estar lá segunda-feira presencial, como é que vai? Como é que é possível, né? Nájio, a gente pode até brincar com o jeito do Ricardo. Se a gente deixa essa provocação, Ricardo, para ti. Isso. A gente provoca ele, quem sabe, uma vez por mês, como aconteceu com Revista Espírita. Né? Vamos sentir, né? Exatamente. Vamos começar, né, Ricardo? Isso mesmo. E a dinâmica do Evangelho Redivivo, Pablo? Vocês vão seguir o material que tem disponível? Como é que vai ser? Isso, a gente vai seguir o material, mas também sem pressa. A gente vai deixar fluir. Claro que a proposta ali, a gente vai fazer o estudo do primeiro livro, inicialmente, e vão ter seminários. Os encontros serão todas as quintas-feiras, às 9 horas da noite, através da plataforma Google Meet. É enviado um link nesse grupo do WhatsApp, onde todos podem acessar. E geralmente a gente envia um texto para leitura prévia, para que todos possam também já ter um olhar preliminar do texto que vai ser abordado. E a proposta é, sim, não ficar limitado só ao que está sendo do programa, mas também introduzir e tornar um pouco mais robusto, inclusive abrindo um espaço de tempo, que é mais ou menos a proposta de ser de 50 minutos o encontro, para que todos os companheiros também possam trazer seus comentários, suas colocações, e não ficar só um discurso assim, com um monólogo. Essa proposta não vai acontecer, vai ser para todo mundo também, dentro do que sentir, né, instigado, inspirado, porque a gente também sabe que alguns companheiros não quero participar, eu não quero ter que falar. Não, ninguém é obrigado, todo mundo faz dentro das suas possibilidades. Além disso, a gente vai ter o Clube do Livro, como eu disse antes, com alguns livros que vão ser abordados e também no mesmo horário, das 9 horas da noite, mas a gente não tem pressa, não tem cronograma assim de correr com o tempo, não. Não é essa a ideia. E tem integrantes novos aí na equipe de facilitadores? Tem integrantes, tem o Matheus que voltou, agora também vai ter o Tiago, tem uma companheira que vai trabalhar somente na parte tecnológica, mas que já fazia parte do grupo de estudos do Mediunidade e se sentiu inspirada. Todos assim é importante. Eu aprendi com a Nájila. Quando eu era estudante do Mediunidade 1, a Nájila, quem sabe tu apresenta um estudo, aí a Nájila nos supervisionava e a gente se sentia, claro, amparado, de certa forma, para poder sustentar o estudo e, caso surgisse alguma dúvida, a Nájila estava ali para nos amparar. E isso vai dando a possibilidade da gente se potencializar
e perceber que também se torna mais simples o processo, e a gente aprende muito fazendo, a prática efetivamente, né? Então, a gente aprende a trabalhar trabalhando. Trabalhando. Né? Então, alguns companheiros foram surgindo assim, a gente lançou a proposta e vários já vieram, o que não impede, é claro, de novos facilitadores surgirem aí nesse processo. A princípio é isso. Muito bom. Ricardo, a gente pode afirmar que os grupos de estudos, né, são celeiros de tarefeira espírita? A gente falou um pouquinho no início, mas você concorda com essa afirmação? Então, o objetivo, considerando a proposta do grupo, eu diria que a gente pode expandir o conceito tarefeiro, né? Porque a Casa Espírita precisa de tarefeiros, eu diria tarefeiros técnicos. Mas o maior tarefeiro está no mundo. É ele levar a proposta do Cristo para o mundo do seu testemunho silencioso. Esse é que é a maior tarefa. Ser tarefeiro no mundo. É aquilo que Jesus disse. Um dia não serei mais adorado nem em Monte Gerazim e nem no monte, lá em Jerusalém, mas em espírito e verdade. Em qualquer instante do mundo, no ponto do ônibus, numa compensaria, lavando louça em casa, isso é a tarefa do Espírito. É o como viver no mundo. E que gera um testemunho, e o testemunho gera uma vontade de seguir. Então, a ideia é esse tarefeiro no mundo. Sem dúvida, a Casa Espírita, como você diz, precisa das tarefas técnicas, né? E acaba que ali pode surgir, sim. Mas nessa vivência, preocupar com a pessoa maior é levar isso para o mundo, né? É isso, Nájila. Na segunda-feira, inclusive, eu conversando com a nossa turma presencial, né, do programa 1 de Mediunidade lá no Célia Xavier, nós tivemos várias falas a respeito disso. As pessoas... Foi um encontro apenas de... Não é avaliação do trabalho, mas foi uma roda de conversa para a gente fazer uma síntese, né, de tudo que já tinha sido dado no programa 1 e fazer uma avaliação do trabalho. E as pessoas se manifestando nesse sentido. Como é que a vivência delas no ambiente familiar, no ambiente social, no ambiente profissional modificou quando começou os estudos dentro do Célia Xavier. A visão de mundo, esse olhar do outro, essa aceitação do outro. Então, é muito nesse sentido, né? Então, de fato, quando a gente fala tarefeiro, a gente está falando aqui da instituição espírita porque há uma demanda muito grande e urgente, né? Para a gente estar reestruturando aí as nossas atividades. Mas o objetivo maior é transformar a sociedade, né? A família, dessa forma, esse tarefeiro. E pessoas jovens falando, né? Como, Nájila, como é que a minha vida está mudando, né? Um novo olhar. A minha vida com a família melhorando nesse sentido. Né? A pessoa tirando um pouquinho o pé do acelerador e prestando mais atenção, né, nas suas ações, prestando mais atenção até no que fala com o outro. E isso é importante, né? Muito bom. E você, Pablo? Você concorda com essa afirmação? Com certeza. Não só concordo, como eu percebo assim que o próprio trabalho ali na Casa de Célia, a gente observa as pessoas trazendo também nos atendimentos fraternos, assim, as pessoas sentindo o evangelho. Eu costumo dizer assim, não é um evangelho debaixo do braço ou tomando poeira na cabeceira, mas o evangelho traz no peito, efetivamente, com uma vivência do sujeito. Eu acho que depois que o espiritismo conhece efetivamente a doutrina espírita, muda efetivamente a tua maneira de agir, de pensar, e até mesmo refletir antes, talvez, de agir novamente, de talvez cometer algum equívoco. Não tem espaço para irresponsabilidade. A gente pensa 2 vezes antes de agir e muda. E a reforma íntima acaba acontecendo de uma forma muito simples, muito singular. Então, eu acho que sim. Identifico também que as próprias pessoas, os próprios companheiros dos grupos de estudo acabam se sentindo inspirados a participar. Eu também quero ajudar, eu também quero fazer algo. E às vezes não necessariamente ficam ali frente ao trabalho enquanto expositores, mas vão para a campanha do quilo,
mas vão, de repente, para algum outro trabalho na casa. Evangelização, passe. E por aí vai. E isso é muito satisfatório. Eu acho que um dos maiores presentes, assim, da gente poder ver os companheiros, assim, a sementinha gerando bons frutos, assim, isso não tem preço. Eu acho que o maior, assim... e eu digo assim, não é nenhuma questão de personalismo da minha parte, assim, de eu fiz parte disso, não, mas de ver o trabalho dos benfeitores e de Jesus entrando na vida de todo mundo. Eu acho que a palavra facilitador vai facilitar o acesso ao Evangelho, facilitar o acesso à doutrina espírita, para que essas pessoas, ao encontro disso, possam se potencializar e fazer elas mesmas o seu trabalho emocional e de transformação íntima. Cada uma encontrar o seu próprio caminho, né, Pablo? Isso, a gente está ali só para facilitar, de fato, né? E bater palma, né? Que eu adoro bater palma. E se emocionar, né? No nosso caso da nossa irmã Dulce, lá do departamento, lembra quando ela iniciou? Não abria a câmera, não abria o microfone, não falava, não participava, foram meses e meses assim, de repente, desabrochou. Inclusive vai estar com a gente no Evangelho, ela aí. E você viu o testemunho dela? Ela, que já é uma senhora, né, dizendo, eu nunca me imaginei hoje podendo estar aqui falando, compartilhando, me tornando uma tarefeira, uma facilitadora de estudo. Então, isso isso de fato, né, é muito gratificante, né? E faz a gente cada vez mais se empenhar, né, nessa proposta de trabalho. E é essa a nossa próxima questão, a nossa penúltima questão. Para os dois, se vocês concordam que hoje as instituições espíritas deveriam mais investir, né, na implantação desses grupos de estudos e se existe espaço para os grupos de estudos presenciais e virtuais. Porque muita instituição ficou na dúvida se no retorno aí das atividades presenciais, se os trabalhos virtuais deveriam continuar ou não, não é? Então, hoje, pessoalmente, o que vocês acham? Há espaço para os grupos presenciais e virtuais, pela experiência aí de cada um, a vivência de cada um, e a instituição espírita deve investir nesses grupos? Porque a gente vê muita instituição espírita empenhada, às vezes, em reunião mediúnica, uma preocupação apenas de palestra pública, às vezes a instituição muito preocupada apenas na área da promoção social. Hoje, a grande dificuldade daquelas pessoas que estão à frente da área de estudos é justamente até encontrar sala disponível para poder criar um novo grupo, né, de estudo. Às vezes a instituição não tem o espaço físico para isso. No Célia Xavier mesmo, nós vivenciamos isso antes da pandemia. A gente não tinha sala disponível para as atividades. Eram todas só para reunião mediúnica. Ainda bem que isso mudou hoje, mas algumas instituições permanecem com esse mesmo desafio, né? Eu queria ouvir um pouquinho vocês. E aí, Ricardo? Então, eu tenho observado isso aí, que eu ainda não tenho uma resposta, porque eu vejo o seguinte: eu vejo casas espíritas que estão priorizando os estudos virtuais, as palestras, e elas estão mais esvaziadas. Outros que não estão priorizando, tem mais público presencial. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o virtual facilita para muita gente. Você veja, nós temos um grupo de estudo que era presencial no Célia, terça-tarde, que continuou virtual e a maioria não quis voltar presencial. E o grupo ele cresceu um pouquinho, e tem gente da Alemanha, do Rio de Janeiro, de outros lugares. Então, é incrível isso, facilita demais. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que se a casa priorizar demais o virtual, a tendência é o presencial ficar mais esvaziado. Porque existe um certo acomodamento, né? Não sair de casa, o virtual, medo, insegurança. Agora, eu faço como palestrante, a presencial não substitui o virtual no sentido de que... Com certeza. Gente, às vezes eu saio de casa cansado, chego lá, depois que falo, eu estou revitalizado, ver aqueles olhares, aquelas carinhas, aquela avidez, o abraço que agradece.
Quando eu tenho que gravar um vídeo para palestra, eu fico olhando para mim mesmo, eu me sinto Narciso. Aquele Narciso olhando para a água, para si próprio, não dá, meu Deus, eu não aguento, desculpa. Até o cheiro, né? A gente sente falta Ricardo, até do cheiro, nossa, gente, do cheiro, do ambiente, gostosa, do barulho. Então, eu acho que nós estamos nesse momento de saber equalizar, encontrar o caminho do meio. Isso. Existe espaço para as duas coisas, sem priorizar demais o virtual para puxar a turma para o presencial. Acho que nós estamos nesse momento de descoberta. Isso, né? Exatamente. A proposta lá, por exemplo, né, do Célia Xavier é justamente essa. Capacitação, por exemplo, priorizar só presencial. Então, todas as capacitações vai ser só presencial. A gente tem até uma sala agora exclusiva para isso, né? E outros trabalhos que envolvam temas mais específicos. Mas nada substitui, gente. Evidentemente que hoje há uma demanda para o trabalho virtual, mas é importante a gente encontrar esse meio termo, né? Como o Ricardo colocou, porque o trabalho virtual também traz para nós uma proposta de união, né? De unificação aí, que há um ganho muito grande de conhecimento, de experiência. O Pablo esteve conosco na última capacitação, né, da Aliança Municipal aqui de Belo Horizonte, né, Pablo? Foi uma capacitação voltada só para Belo Horizonte, mas tinha gente do Brasil inteiro. A gente nem sabe como é que o pessoal ficou sabendo da capacitação. Tinha gente do interior, lá do Nordeste, do sertão, de cidade até que você nunca ouviu falar na sua vida, e participando com perguntas, né, importantes, fazendo colocações, né, pertinentes ali ao tema. Então, assim, o trabalho virtual tem a sua importância, mas nada substitui o trabalho presencial na instituição espírita. Então, a gente tem que encontrar esse meio termo aí, né? Muito bom. E, Ricardo, com relação aí, você acha que as instituições precisam investir mais, então, na implantação dos grupos de estudos? Não focar só em reunião mediúnica, só promoção social, só palestra pública, mas abrir um espaço para isso? Eu penso que, como diz Kardec, né, a questão da mediunidade, por exemplo, nós vamos caminhar para a mediunidade no mundo. E o nível de angústia, de ansiedade, transtornos mentais, adulto e criança, está tão grande que exige esse socorro, sabe? Daí eu acho que os grupos, as próprias temas da palestra, como falar, abordar de uma forma que dê uma resolutividade, uma paz, esse caminhar, né? Então eu acho que a gente tende a caminhar para essa mesclagem, né? De você ter o curso clássico para os iniciantes, mas você avança e vai para o laboratório do viver, que está precisando. Está precisando mesmo, porque as pessoas estão tendo dificuldade de viver. Você vê que a pandemia evidenciou isso, gente. Como que grande parte dos espíritas tiveram enorme dificuldade de viver na pandemia. Nós esquecemos que somos espíritos, que a morte não existe. E aí? E nós temos ainda muitos irmãos ainda, né? Ainda meio traumatizados, né? Sim, neuróticos ainda. Mas né? Outra coisa, você falou e lembrei, né? Nessa transição planetária, esses espíritos que estão reencarnando como as crianças de hoje, essa geração de hoje, e as mamães, os papais estão precisando de ajuda. Porque esses meninos estão pondo fogo nas escolas e em casa. Não por maldade, não. Pela intensidade, pela lucidez de que os espíritos estão chegando e causando um movimento intenso nas escolas e no lar. Então, precisa desse socorro, de como viver, como lidar com isso. Eu não sei. Eu atendo pessoas na minha área, como médico, né? Mães em prantos, por não saber como lidar com as crianças, que essas crianças de hoje são incríveis. Elas enlouquecem qualquer um. De tanto saber, de tanta uma mente crística, uma coisa assim assustadora, né? Não, mas assusta, Pablo. Então, nós temos que criar o espaço do consolo, o espaço do aprender a viver,
Vamos, levanta, estamos juntos, tem hora que a gente consegue, tem hora que não consegue, é isso mesmo. Joga a culpa fora. Ótimo. Joga a culpa fora que não adianta nada e vamos juntos aprender a viver. Está tudo certo. No olhar de Deus está tudo certo. No olhar do humano, não. Então, acho que nós temos que equalizar isso aí, né? Eu lembro que as pessoas às vezes ligavam aqui para mim na pandemia, e eu falei assim, gente, Deus está no comando de tudo, calma, paciência, Deus está no comando de tudo, está tudo certinho, vai dar tudo certo, calma. Mas é essa visão, né? O espírita esquecendo que é espírita, ou mais importante ainda, né? Esquecendo que é um espírito imortal. Que é espírita, mas é interessante, né? Essa questão da pandemia trouxe muitos desafios aí para as famílias. E o Vasco fala muito isso aqui em casa, né? Que as crianças de hoje estão dando nó em baba de quiabo. É mais ou menos isso. E você, Pablo? Você concorda que a instituição deve investir mais, né, na implantação desses grupos? Trabalho virtual e presencial, tem como a gente aí encontrar, né? Veio para ficar mesmo o trabalho virtual? Você acha que não? Então, eu me lembro do Viagem Espírita de 1862, que Kardec tirava o dinheiro do próprio bolso para fazer palestras e, enfim, para pessoas, 20, 30 pessoas com muita dificuldade. Hoje, a gente abre uma sala virtual aqui com a própria live, a gente pode entrar na casa de diversas pessoas em qualquer instante, basta a pessoa escolher, ter uma escolha ativa e ter a sintonia naquele momento com esse link. O que, de certa forma, nos cabe muito mais responsabilidade enquanto que aquilo que a gente está trazendo, aquilo que a gente está falando, né? Então, e como isso pode talvez reverberar. Algo que, particularmente, eu fiquei mais atento em relação à linguagem que eu vinha trazendo nas exposições, de ser muito mais simples, para tornar acessível realmente para todas as pessoas, independente do tipo de conhecimento que as pessoas têm, o grau de conhecimento, né? Então, eu acredito que o conhecimento, ele deve estar e crescer de forma paralela, tanto no sentido virtual, mas também no sentido presencial. Por quê? Eu, particularmente, quando eu pisei na terra mineira, eu já estava procurando apartamento para me mudar para Belo Horizonte. Eu disse, gente, vamos ver um apartamento para mim, quero morar aqui. Que trabalho virtual, que nada. Mas é necessário também o trabalho virtual. Então, e nesse sentido a gente combina, assim, enquanto grupo, de ter pelo menos um encontro, uma vez por ano, ou 2 vezes por ano, para pelo menos o grupo poder se reunir. Na Casa Espírita de Célia, por exemplo, a gente tem a festa junina. Então é uma oportunidade que o pessoal acaba já também ajudando a Casa Espírita, participando e já se encontrando. Mas algo que não impede do próprio grupo se organizar e ter um encontro também presencial. Acredito que estar dentro de uma casa espírita, a atmosfera espírita, e lembrando inclusive da Revista Espírita de maio de 1867, quando a gente entra num ambiente, a gente é atravessado por todo aquele fluido, aquela energia salutar, que tem uma casa espírita que é preparada para isso, todo o nosso perispírito ao encontro com isso, e aí indo assim, com todo cuidado na presença do Ricardo, aqui eu vou falar de Heráclito de Éfeso, né? Quando a gente entra num rio, ao entrar em contato com esse rio, todo o nosso corpo e a gente também se modifica, se transforma frente ao encontro. Então, a mesma coisa acontece quando a gente entra em contato com a casa espírita. A gente entra em contato com todo aquele rio de fluidos salutares e a gente se modifica frente ao encontro. Às vezes a gente se modifica frente ao encontro com um companheiro, está ali presencialmente, do toque, da vibração do corpo. Então, a gente não deve afastar uma coisa da outra. Unir potências, porque assim a gente vai se arborizar e levar o conhecimento realmente para abraçar todo o nosso orbe terrestre, que é o que é necessário realmente para nós. Muito bom. Mais uma vez eu queria agradecer, viu, a presença de vocês aqui, viu, Ricardo e Pablo. A gente até estendeu um pouquinho, mas o papo estava muito bom. Eu queria que vocês deixassem, então, aqui, né, as considerações finais e reforçar o convite. Mês de agosto, 2 novos grupos de estudos. De forma presencial, dia 14 de agosto, na sede da Associação Espírita Célia Xavier, Sala 11, Filosofia dos Espíritos,
Ricardo sendo o mediador do grupo, facilitador do grupo. E no dia 3 de agosto, numa quinta-feira, às 21 horas, de forma virtual, basta acessar o link de entrada para o grupo do WhatsApp, que já está disponível no nosso site. Você recebe toda semana o link para participar do estudo do Evangelho Redivivo. A proposta é um estudo dinâmico, a proposta é ter ali um espaço para o diálogo, então todos serão muito bem-vindos. Então, muito obrigada pela presença de todos, né, que possamos ter aí uma semana, um final de semana abençoado, que venha o mês de agosto, 2023, né, voou, já estamos aí entrando no mês de agosto, então vamos trabalhar. Ricardo, suas palavras finais, Pablo, e mais uma vez, muito obrigada, viu, pelo convite, por terem aceitado o convite. Então, Nájila, eu queria só dizer o seguinte, que a proposta não é eu estar lá como aquele que sabe, né? Mas chegamos a uma conclusão bem socrática, que eu sei que nada sei, que o verdadeiro sábio conclui que não sabe é nada. Se nós concluirmos isso, eu vou estar feliz. E aí nós vamos sair rindo e dançando como o verdadeiro sábio, ou seja, concluir, não saber mais nada. E isso é a arte da humildade, a arte da abertura, onde o Cristo se manifesta através de nós. Vamos junto, vamos ter expectativa, vamos aguardar e ver o que vai dar, né? É isso aí. Muito bom. Pablo? Eu espero vocês pacientemente, aí uma expectativa assim, bem idealizada, que todo mundo possa em algum momento se sentir inspirado, instigado a estar junto com a gente e desfrutar desse conhecimento que é o Evangelho, essa cartilha de amor, e que a gente juntos, a gente possa unir potências e aprofundar o conhecimento da doutrina espírita, mas sem esquecer que a gente é um espírito realmente em um processo transitório, que é a nossa encarnação, e que todo conhecimento que a gente vai assimilando na nossa encarnação, ele vai nos acompanhar. Então, deixo um beijo no coração de vocês e obrigado também por permitir que a gente possa estar aí junto com vocês de alguma forma. Muito obrigada, viu? Um grande abraço, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, basta entrar em contato na nossa secretaria, na secretaria da sede da Associação Espírita Célia Xavier, ou então no nosso site. Um grande abraço, fiquem com Deus, um ótimo final de semana. Tchau, tchau.